Olá! Ele é graduado em Artes Plásticas pela Unesp e mestre e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência em artes e comunicação, atuando principalmente nas áreas de design, tecnologia gráfica, mercado editorial e livros digitais. No Mackenzie, desde 2001, é professor do curso de Publicidade e Propaganda, do qual também foi coordenador. Atualmente é diretor do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, o CCL, que envolve 3 cursos: jornalismo, letras e publicidade e propaganda. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe hoje o professor Marcos Nepomuceno. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Tias. Bom, eu queria começar te perguntando, que você tem 3 cursos sob sua direção. O que eles têm em comum? Essa é uma pergunta interessante porque essa é uma pergunta que nós nos fazemos cotidianamente e acho que fizemos ela nos últimos anos com muita frequência. E acho que nós encontramos nos últimos tempos, de fato, que essa é a identidade. Por sinal, nós elegemos 2019 como um ano exatamente voltado a encontrar essa identidade, principalmente através da pesquisa. E nós fizemos um esforço grande de olhar a produção científica de todo o nosso corpo docente, buscando exatamente o que eram essas identidades. E essa identidade se deu tanto em letras, jornalismo como publicidade, no campo dos estudos da linguagem. Eu acho que o CCL é, antes de tudo, uma escola que tem a linguagem, o estudo da linguagem, o estudo acadêmico, e quando eu falo linguagem, estou falando assim de forma muito ampla, né, passando pela linguística, passando por todas as manifestações de linguagem, como aquilo que une esses 3 cursos. E, inclusive, não só os cursos de graduação, como a pós-graduação também. E linguagem em toda a extensão do que isso quer dizer também como fenômeno cultural também, social. Marcos, o jornalismo e publicidade, eles já estavam assim sobre o mesmo teto. Como que se deu a entrada do curso de letras? É muito interessante porque essa foi uma reestruturação de toda a universidade. Anteriormente, isso nós estamos falando de mais de 10 anos atrás, letras ficava ligado às licenciaturas. E houve uma reestruturação e se entendeu que letras deveria se juntar a jornalismo e publicidade. Num primeiro momento não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque são campos, áreas de saber com formas de lidar com o conhecimento muito distintas. A forma com que letras, pesquisa, trabalha, produz conhecimento, a gente pode até dizer que ela é muito mais canônica, ela é muito mais consolidada, consagrada. Já jornalismo, ele tem também sua forma de estudar, sua forma de pesquisar. E publicidade, mesmo sendo do campo da comunicação, também tem uma forma diferente de lidar com o conhecimento. Então, eu falo que foi um período passou primeiro pela fase do estranhamento, para depois do reconhecimento, e agora a gente está caminhando para uma fase, de fato, de uma sinergia entre essas áreas. Dentro do Mackenzie, o curso de jornalismo ele é um dos mais jovens, né? 20 anos, mas é um dos mais jovens. O que é que ele acrescentou na universidade? Olha, eu costumo dizer, apesar de ser jovem, ele rapidamente se consolidou. Se eu pensar aqui no CCL, o curso de publicidade já está caminhando para 30 anos, letras já tem mais de 70 anos, o curso de letras. Só que o jornalismo conseguiu, caminhando para os seus 20 anos, ele conseguiu muito rapidamente o que eu chamo de um equilíbrio. Equilíbrio entre os 3 pilares que constituem uma universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então eu tenho um corpo docente com uma qualidade de ensino grande, e aí todos os rankings, avaliações apontam isso, mas ele também rapidamente conseguiu ter uma posição sólida na pesquisa e também na extensão, ou seja, na produção de produtos, de ações que têm relação com a sociedade. Então eu acho que ele, apesar de jovem, ele ocupou um papel e digo que ele acaba sendo o meio-campo entre a área de letras e a área de publicidade. Ele consegue ter identificação com essas 2 áreas também com uma certa facilidade. O diploma não é mais necessário para o exercício legal da profissão. Então, o que faz com que os vestibulandos continuem buscando o curso de jornalismo? Olha que questão bastante interessante. Assim que foi extinta a obrigatoriedade do diploma, nós nos preparamos para uma queda na procura. Só que o primeiro vestibular, após a extinção da necessidade do diploma, teve um crescimento na procura. E nós começamos a nos perguntar o que nós não estávamos vendo que estava acontecendo, porque estava acontecendo alguma coisa que nós não tínhamos visto. Porque, racionalmente, tudo nos apontava para um decréscimo, aí houve um acréscimo. E aí que nós começamos a olhar esse cenário educacional do ensino de jornalismo. Algumas instituições, inclusive, encerraram seus cursos de jornalismo nessa época, principalmente as menores.
Porém, todas as tradicionais tiveram um crescimento na sua busca. Isso faz muito sentido, é que a gente está fazendo a pergunta errada e recebendo de presente a resposta errada. Porque quando eu não tenho mais a obrigatoriedade, ou seja, que acaba qualquer diploma de jornalismo de uma instituição credenciada e autorizada pelo MEC, me habilita a ingressar nesse mercado, mudou a pergunta que o mercado fazia. Antes a pergunta do mercado era, você tem MTB? Você tem registro para trabalhar? Tenho. Ele não perguntava aonde a pessoa estudou. Quando essa deixa de ser a pergunta, que pergunta uma empresa vai fazer para contratar um jornalista? Vai ser onde você estudou. E aí, a partir daí, você começou a ter, de certa forma, um prestígio maior para as instituições reconhecidas como de referência nessa área. Então, acho que todas as tradicionais, não só o Mackenzie, passaram a ter uma certa preferência nesse sentido por formar profissionais em jornalismo. Então, as pessoas passaram a escolher estudar nessas que não só davam direito ao MTB, mas sim que traziam um lastro de um diploma reconhecido de qualidade, né? E eu acredito, como estudante, que eu vejo que o curso de jornalismo é essencial. Então, a gente com certeza precisa dele. Sim. Bom, eu tenho mais perguntas para te fazer. Nós vamos para um breve intervalo. Okay. E o projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, o professor Marcos Nepomuceno, diretor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcos, nós estávamos falando sobre não ter a necessidade de um diploma de jornalista. E o que você colocaria como diferencial do aluno formado em jornalismo no Mackenzie? No Mackenzie? Eu acho que o Mackenzie ele tem uma tradição que remonta às suas origens de estar muito preocupado com o mundo do trabalho. Então, cada escola ela tem que ter seu projeto de formação, e elas têm. Você vai encontrar escolas que têm um viés, talvez, mais de formação reflexiva. O que eu acho que o Mackenzie conseguiu com muito sucesso foi equilibrar um projeto de formação que dá uma formação humanística forte, reflexiva, que fomenta o pensamento crítico do aluno, mas que desde o início do curso prepara o aluno para a prática profissional. Então vai desde o início do curso, das primeiras publicações que ele participa, depois colocando o aluno para produzir, seja conteúdo audiovisual ou conteúdos digitais, mas ele é um curso muito preocupado em ter produtos finais. E acho que isso dá para o aluno uma posição muito consistente quando ele se coloca diante da perspectiva de procurar trabalho, porque ele parte equilibrando essa visão mais crítica, mas sabendo fazer. Eu costumo dizer assim, ninguém contrata o aluno para ser diretor estagiário. Ele vai contratar para uma tarefa muitas vezes básica, ou seja, o ingresso no mundo do trabalho se dá por isso. E isso os cursos do Mackenzie, não só jornalismo, mas acho que uma tradição da instituição, até pela sua origem confessional, muito preocupado um aluno que vai intervir no mundo do trabalho. Eu concordo com isso, até porque no ranking universitário da Folha de São Paulo de 2019, eles colocaram o curso de jornalismo do Mackenzie como maior empregabilidade. Então, qual o significado disso para os alunos? Eu acho que muitas vezes o aluno, na fase que ele está da vida dele, ele talvez nem tenha tanta essa clareza. Nós que estamos assim um pouco distanciados, não tanto, porque estamos envolvidos com a formação de vocês, a gente que tem um pensamento um pouco mais analítico desse quadro. O aluno, ele está num processo, inclusive, de descoberta identitária, profissional, para onde ele quer seguir. Eu acho que, mas ele vai percebendo ao longo do curso essa vocação do Mackenzie para preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Então acho que isso faz muito mais sentido quando o aluno vai chegando no 7º, 8º semestre, que ele percebe não só que ele tem chance de participar de processos seletivos em empresas de todos os perfis de referência, pequenas, grandes, grandes corporações,
Então ele vai percebendo que ele tem essas aberturas e como ele também tem sucesso nesses processos seletivos, como ele consegue essas vagas. E mais, aí ele se depara com uma coisa que é o famoso espírito mackenzista. Ele está lá, um belo dia ele acabou, ele está na primeira semana dele de trabalho, entra um desconhecido na sala e diz: você que é o mackenzista? E porque esse outro profissional também foi formado no Mackenzie, ou seja, vai se formando uma rede, que é uma rede que ela, óbvio que ela tem os seus limites éticos, mas ela é uma rede de reconhecimento de uma certa fraternidade nesse sentido. Concordo. E o que vai esperar da profissão para 2020? Eu acho que todas as profissões, na verdade, estão, vamos dizer assim, em xeque, estão sendo questionadas. Quando eu penso que eu vou ter aí uma rede 5G mudando radicalmente a forma que a internet das coisas opera, quando eu tenho inteligência artificial tornando desnecessário uma série de tarefas que antes eram feitas por pessoas e serão feitas de forma mais eficiente por máquinas e por robôs no sentido tanto o equipamento como o software, eu acho que isso não coloca só em xeque a formação do jornalista. Eles colocam várias carreiras. O direito, a publicidade, a educação como um todo. Hoje eu começo a ter as primeiras escolas que têm projetos formativos fortemente alicerçados em inteligência artificial. Isso muda radicalmente a forma com que o professor avalia seu aluno e o desempenho desse aluno. Eu acho que o jornalismo ele tem, é uma carreira que ela tem, além desse questionamento objetivo dos processos de produção, ela está, assim, de certa forma, também em xeque numa questão maior, que é a sua validade perante uma sociedade que teve uma mudança radical das suas formas de comunicação. Acho que isso é uma discussão maior ainda, que vai além do próprio jornalismo. Eu acho que ela é uma discussão da sociedade como um todo. Você acha, então, que o jornalismo precisa se adaptar ao que está por vir? Eu acho que qualquer formação hoje, em qualquer área, precisa estar muito atenta a tudo que vem. A gente tem uma frase que eu vejo várias pessoas usando, que um dos autores, ou pelo menos uma das pessoas que externou, é o professor Silvio Meira, que era da Federal de Pernambuco, que ele vai dizer numa palestra que nós temos que nos preparar para viver permanentemente em modo beta. Ou seja, acabou aquela ideia de uma versão definitiva das coisas. Eu preparei um curso, ele está pronto, pode deixar ele 10 anos oferecendo formação para os alunos que ele vai funcionar. Não. Aquilo que está funcionando nesse semestre pode ser que pare de funcionar no próximo semestre, ou nem isso, pare de funcionar semana que vem. Porque a gente vive um mundo complexo, e no mundo complexo a característica é a tensão permanente. As coisas estão o tempo inteiro com um certo grau de confronto e de tensão. Então, com isso, você acha que é possível pensar o curso de jornalista integrado a outros cursos? Eu acho que não é só a questão do jornalismo. Eu acho que o que está muito claro no mundo é que existem duas grandes estruturas invisíveis que estão moldando a forma que a gente vive, e elas são interligadas, que é a tecnologia e a comunicação. Hoje, ninguém governará sem levar em conta que governar é comunicar. Nenhuma empresa, um banco, um grande banco, grande parte do esforço dele não é transacionar dinheiro, até porque a gente não vê mais o dinheiro, a gente não lida com dinheiro. Ele virou uma empresa de mídia. Ele fica transacionando informações o tempo inteiro, seja aquelas explícitas, aquela que eu vejo no site, que eu vejo no meu aplicativo, ou aquela informação que eu não vejo, que são os dados transitando no mundo, em compra e venda de ações, em investimentos, etc., que vamos dizer que, de certa forma, é uma informação, porém ela não está visível ao consumidor final. Então, se eu parar para pensar, nenhuma área, seja da governamental, da iniciativa privada, ela vai poder fazer a sua atividade, abrindo mão de fazer comunicação. Então, se eu tenho essa perspectiva, não vai faltar trabalho em comunicação. Ele talvez só não seja mais como uma disciplina, e sim como uma metadisciplina. Uma disciplina que está inserida dentro de outras disciplinas. Que bom. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom saber um pouquinho da sua história, da sua experiência. Tá, eu que agradeço. E para você, o nosso muito obrigada também, que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória.